50 anos de poder local. A conquista mais silenciosa e mais maltratada da nossa democracia. Já vão perceber. Este ano, a 12 de dezembro, assinalam-se 50 anos das primeiras eleições autárquicas livres da nossa história. Meio século de poder local democrático. E convém dizê-lo alto, porque é das coisas de que menos se fala e a que mais devemos. Se o 25 de Abril nos deu a liberdade, foi o poder local que a transformou em estradas, água, saneamento, luz, escolas e saúde, casa a casa, freguesia a freguesia, concelho a concelho, aldeia a aldeia. Lembremos-nos de como era o país em 1976. Grande parte de Portugal era rural, pobre e isolado. Muitas terras não tinham sequer uma estrada alcatroada, água canalizada, uma rede de esgotos, um telefone. E quem mudou isso não foram os grandes discursos dos governos, dos ministros de Lisboa. Foram os autarcas de todos os partidos, sem exceção, que pegaram em terras esquecidas e as puxaram para o século XX. O desenvolvimento deste país foi feito em grande parte pelo poder local. É uma dívida que raramente se reconhece, o que é triste. E, no entanto, meio século depois, o autarca continua a ser das figuras mais maltratadas da nossa vida pública. Maltratado no reconhecimento, maltratado no financiamento, maltratado no respeito. Deixem-me ser franco sobre uma coisa de que quase ninguém gosta de falar. O autarca de proximidade é, por regra, mal pago para a responsabilidade que carrega às costas. Não falo por mim. Faço questão até de o dizer porque eu abdiquei do meu vencimento na qualidade de autarca por uma opção ética, que é minha e que a ninguém imponho. Falo dos milhares de presidentes de junta e de câmara deste país com o telefone a tocar a qualquer hora do dia, a cara na rua para dar a todos, responsáveis por tudo o que corre mal e raramente elogiados pelo que corre bem. E que recebem, por isso, uma miséria, repito, uma miséria, e quando recebem. E aqui está o problema que se agravou com os anos e que ligo ao presente. Dá-se cada vez mais competências às autarquias e cada vez menos meios. Hoje, as câmaras e as juntas de freguesia substituem-se ao Estado em praticamente tudo. Na segurança, por exemplo, pagam viaturas e equipamentos às quadras que o governo devia financiar e que é da sua responsabilidade. Na saúde e na educação foram-lhes atiradas responsabilidades sem o dinheiro correspondente. E depois, quando algo falha, a culpa é sempre da autarquia, que estava ali, à frente das pessoas, a dar a cara por decisões que muitas vezes nem são suas, ou mesmo na maioria. Descentralizar não é tirar o fardo para baixo e ficar com o poder em cima. Isso não é autonomia, é desenformar responsabilidades. E há aqui uma ferida que ao fim de 50 anos ainda não sarou. A autonomia do poder local, aquela que está escrita preto no branco na Constituição da República, nunca foi verdadeiramente cumprida. A Constituição consagra a autonomia das autarquias. Na prática, essa autonomia continua coxa, limitada nas competências e sufocada no financiamento. As autarquias são chamadas a resolver quase tudo, mas não podem decidir quase nada do que verdadeiramente molda a vida das suas terras. Dou-vos um pequeníssimo exemplo concreto, que muita gente, aliás, vive e não sabe que a autarquia está de mãos atadas. A descaracterização dos nossos centros urbanos, com lojas todas iguais, a abrir umas a seguir às outras, mercearias ao lado de mercearias, barbeiros ao lado de barbeiros, o mesmo tipo de negócio a repetir-se sem acrescentar nada ao território e a matar o comércio tradicional. Quantas vezes eu ouço, com toda a razão, isto está a ficar tudo igual, sem alma. Pois é, mas sabem que mais? A autarquia hoje não tem poder para gerir isto, para dizer que naquela rua se quer diversidade, atratividade, vida. Não pode. E quando se apresentou na Assembleia da República uma proposta, e fui eu que a apresentei, uma proposta através do Grupo Parlamentar do PS, uma proposta precisamente para dar às autarquias esse poder de decidir sobre o seu próprio comércio e os seus próprios centros urbanos, sabem quem a chumbou? Em boa parte, os mesmos que mais criticam a descaracterização das cidades, criticam o problema e depois votam contra a solução. PSD e Chega, por exemplo, porque há quem prefira ter a bandeira da queixa a ter a responsabilidade de resolver, já que quem resolve um problema perde uma arma de arremesso. E este é só um exemplo, pequeníssimo, entre tantos outros, muitos outros. Podia falar-vos de tantas outras matérias em que a autarquia, a quem as pessoas pedem tudo,
tem, na verdade, a lei a impedir de agir e é obrigar a andar a bater à porta de outras entidades e a pedir fiscalizações e a esperar por autorizações, muitas vezes só podendo intervir depois de o mal já estar feito. É esta, aliás, a autonomia que nos prometeram há 50 anos e que continua por cumprir. Dá-se-nos a responsabilidade toda, mas o poder de decidir, esse fica sempre retido lá em cima. Mas deixem-me dizer-vos por que razão, apesar de tudo isto, o poder local é hoje mais importante do que nunca. Num tempo em que a política nacional está descredibilizada, em que cresce o populismo e a desconfiança, em que se generaliza a ideia de que são todos iguais, o poder local é o último lugar onde a democracia ainda se toca com a mão. É onde as pessoas ainda conhecem quem as governa pelo nome, onde ainda batem à porta e são recebidas, onde o eleito não é uma abstração na televisão, é o vizinho que se encontra no café e a quem se pede contas na rua. O autarca não se pode esconder atrás de um assessor, está ali exposto todos os dias e é essa proximidade, essa impossibilidade de fugir que faz do poder local a mais sólida muralha contra o desencanto e contra quem vive de o explorar. E há uma prova disto que qualquer pessoa pode ver com os seus próprios olhos. Repare-se em como muda a participação nas eleições autárquicas, o empenho, a proximidade, a forma como a comunidade se envolve, a forma de fazer campanha, tão diferente de tudo o resto. Porque nas autarquias, mais do que o partido, vota-se nas pessoas e nos projetos. Falo por mim, por experiência própria. As minhas vistas são, em larga maioria, gente de que nem sequer é do partido que represento. Vêm da sociedade civil, das associações, do voluntariado, do trabalho com os séniores, com as crianças, das coletividades. Gente de sensibilidades diversas que se juntou não por uma sigla, mas por um projeto comum, o da nossa terra. E é por isso que aqui o que construímos deixou de ser de um partido para ser aquilo que sempre chamámos o projeto das pessoas, a coligação com as pessoas. Um projeto que continuará, esteja eu à frente dele ou quem vier a seguir. Isto é, aliás, o poder local na sua forma mais pura, a única política onde a comunidade ainda se reconhece por inteiro, acima das barreiras que lá em cima nos separam. Por isso, nestes 50 anos, deixo menos uma homenagem de circunstância e mais um aviso. Quem quiser defender a democracia, defenda o poder local. Dê-lhes meios à altura das competências que lhe exige. Cumpra de uma vez a autonomia que a Constituição lhe prometeu. Respeite quem serve a sua terra por vocação e não por carreira. E valorize antes que seja tarde essa espécie cada vez mais rara de gente que aceita dar a cara, aguentar a crítica, ganhar pouco e servir muito só porque ama o sítio onde nasceu ou o sítio que escolheu para viver. Faço eu, que estou no meu último mandato e não tenho nada a pedir, precisamente por isso, sem interesse nenhum, a não ser de deixar dito que estes 50 anos são uma das coisas mais bonitas que este país construiu e que seria uma pena agora deixá-la de finhar por falta de reconhecimento. Aos autarcas de todas as cores políticas destes 50 anos, o meu obrigado. Portugal deve-vos mais do que imagina. Pensem pela vossa própria cabeça, sempre.